Naum, capítulo 1, versículos de 1 até o 3, diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A gente está falando aqui do livro de Naum. A gente não sabe muito bem sobre o autor, né? A gente não conhece muito bem a história do Naum, nem de onde, qual região exata ele se encontra. A gente só sabe que ele é o Eucosita, né? E o significado aí do nome dele, que é a esperança, né? Que é a consolação, e também pode estar relacionado aí a ser, né, zeloso, que aí posteriormente ele vai falar de Deus zeloso, o Senhor é Deus zeloso. E aí o momento que esse livro é escrito, que o Naum profetiza, né, ele fala contra quem? Uma cidade e um povo que não é desconhecido nosso. Sem ser semana passada, na semana anterior, a gente viu sobre o livro do Jonas. O Jonas profetiza contra a cidade de Nínive. Ele foge para Tarsis, na Espanha, para não ter que ir para a Síria, para a cidade de Nínive, pregar o arrependimento para aquela cidade, porque Deus havia decidido que ele iria destruir aquela cidade. Agora, mais ou menos aí um século depois, a gente tem Naum sendo levantado por Deus para profetizar contra aquela mesma cidade que Jonas foi enviado a pregar. Naum profetiza novamente contra a cidade de Nínive. E aqui o foco não é como o livro de Jonas. O foco do livro de Jonas está muito mais na história do Jonas e na biografia do Jonas do que na profecia de Jonas. A profecia de Jonas, a gente viu, eram 5 palavras no hebraico, né? E traduzidas são: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma cidade que demorava 3 dias para ser percorrida, uma cidade com 120 mil pessoas, que durante um dia Jonas pregou isso. Agora a gente vem para o livro de Naum, algumas gerações posterior àquele arrependimento que Nínive teve com Jonas. Aquela cidade se volta para o Senhor e se arrepende do mal que ela havia feito. E Deus olha com misericórdia para aquela cidade. E Deus, que é tardio em irar-se, que é longânimo, ele se compadece daquela cidade, perdoa o pecado daquela cidade e não a destrói. Porém, aquela cidade, ela continua continua desagradando a Deus, e ela se volta para o caminho da desobediência. E aí Deus levanta o Naum para poder profetizar contra essa cidade. Mais ou menos entre 663 a.C., quando a capital do Egito, Tebas, é tomada, e 612 a.C., que é quando de fato Nínive é destruída. A profecia acontece antes da destruição de Nínive. Então, antes de 612 a.C., que o livro de Naum é escrito, provavelmente entre 663 a.C. e 612 a.C., o Naum profetiza contra essa cidade. Um pouquinho sobre a cidade de Nínive, a gente vai ter algo falando sobre a construção da cidade de Nínive, logo no começo da Bíblia, quando fala que o Nimrod, um poderoso caçador, ele edifica a cidade de Nínive. E talvez por isso que Nínive se torna quem ela é. Um poderoso caçador, um camarada bruto de guerra, poderoso de guerra, ele edifica Nínive. E Nínive fica famosa. E os assírios, uma poderosa cidade da Síria, ficam conhecidos por serem valentes, violentos, cruéis. Uma cidade que usava o terror contra os povos inimigos. Era uma cidade que, se você for ver, alguns anos antes, em 700 a.C., na época do Senaqueribe, em Isaías a gente vai ver isso, o Senaqueribe, ele se levanta contra o Ezequias, e ele diz: olha, eu vou destruir vocês. E ele vinha com terror contra o povo de Israel, e o Ezequias se dobra diante de Deus de forma a clamar para que Deus socorra Israel, porque eles sabiam da crueldade daquele povo.
E os assírios, eles eram terríveis. Eles utilizavam da tortura, eles empalavam pessoas vivas, atravessavam uma madeira no corpo, eles usavam a tortura colocando ferro por debaixo das unhas, eles agrediam profundamente toda a cultura e eles destruíam todas aquelas culturas que eles venciam, e eles não tinham pena, pelo contrário, eles eram extremamente cruéis para poder destruir, para poder fazer maldade e para poder disseminar isso entre os outros povos, para que os povos temessem os assírios. Porém, quando Deus vai pregar para esse povo, Jonas fica para morrer, falando, não vou pregar para esse povo. Porém, aquele povo se arrepende. E agora, algumas gerações depois, aquele povo não se arrepende. E Deus olha para os assírios novamente, que talvez, para os ninivitas, que talvez no passado pensaram que seriam destruídos, e agora que eles não foram destruídos, e eles continuam com o poderio bélico, e eles continuam muito bem, Deus se levanta como o Senhor, é Deus zeloso e vingador. Como um Deus cheio de ira, que toma vingança contra os seus adversários, que reserva indignação para os seus inimigos. E aqui esse texto, quem é universalista, quem defende que todo mundo vai ser salvo, não vai querer riscar o Naum da Bíblia. Vai querer riscar esse versículo 2 do capítulo 1 de Naum, porque diz que Deus é zeloso, que Deus é justo, que Deus ele não vai permitir que o mal e o ímpio, o culpado seja inocentado, porque é isso que o universalismo prega, que mesmo o culpado, aquele que merece a condenação, ele vai ser inocentado no final e está tudo certo. E o livro de Naum diz, o Senhor jamais inocenta o culpado, e ele enxerga toda a maldade desse povo. Ele enxerga tudo aquilo que essa nação egoísta, má, perversa tem feito e que ela não se arrepende, e por isso eu me volto contra ela. Eu me volto contra essa cidade. E basicamente, todo o contexto do texto de Naum é focado na destruição de Nínive e na profecia contra a cidade de Nínive. Então, se a gente for ver, Deus se revela como Deus zeloso, que enxerga a maldade daquele povo, e hoje muitas vezes a gente acha que Deus ele não está vendo. Existem nações, existem lugares onde há tirania, onde cristãos são mortos, onde a maldade impera. E Deus, por um período de tempo, ele permite que tudo isso aconteça. E talvez a questão da Teodiceia, que é muito questionada, e onde os ateus muitas vezes questionam a existência de Deus, é se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Talvez o povo de Israel questionasse a Deus ao ver a cidade de Nínive ainda de pé. Ou o próprio Jonas, ao ver Deus chamando esse povo a arrependimento. Porém, a bondade de Deus é tão grande que ele ainda permite que nós vivamos na expectativa que nós possamos nos voltar para ele e nos arrepender. A questão não é se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem. A questão é, sendo Deus justo e conhecendo tudo aquilo que eu penso, como que ele ainda permite que eu continue vivo? Por que ele não me mata na noite de hoje, sabendo que eu vou continuar pecando? E essa é a questão, por que Deus não destrói a humanidade sabendo que ela é má? E a questão foi essa com relação a Nínive. Porém, chega um ponto que Deus vê a maldade e a falta de arrependimento e ele não permite mais. Isso acontece lá em Sodoma e Gomorra. Se a gente for voltar para Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, quando de fato cai fogo do céu contra aquela cidade e destrói aquelas duas cidades e tudo aquilo que era relacionado a elas, aquelas cidades estavam tomadas, e sodomita na Bíblia é homossexual. Aqueles homens queriam abusar de anjos. Aqueles homens abusam e queriam abusar das filhas de Ló.
E a maldade e a perversão moral daquela cidade chega a tal ponto que Deus fala, daqui não passa. E muitas vezes é pregado sobre um Deusinho que vê o pecado, mas que perdoa tudo e releva tudo, está tudo certo. Não, Deus é justo, zeloso e vingador. Essas nações cruéis que a gente vê hoje serão julgadas. Os homens maus que nós vemos hoje serão julgados. O nosso país será julgado. Você será julgado. Eu serei julgado. E Deus é justo. Isso para nós é terrível. Porque Deus vê. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas para as pessoas verem. Nós queremos agir e tomar ações para que as pessoas possam ver que somos bons. Mas muitas vezes usamos uma persona, usamos uma máscara para que as pessoas vejam o Daniel bonzinho. Mas dentro de mim eu estou em completa rebelião contra Deus. E aí Deus conhece o verdadeiro Daniel e não a máscara que o Daniel mostra para as pessoas. E muitas vezes a gente faz isso. A gente está mais preocupado com o parecer ser do que com o ser. A gente está mais preocupado com aplauso, com número, com qualquer outra coisa, do que com a glória de Deus, do que em agradar a Deus. E eu vejo muito isso hoje na igreja brasileira, que é uma igreja que tem abusado da palavra de Deus, tem abusado do pecado e achado que está tudo certo. E tem usado o utilitarismo, que é o quê? É pensar simplesmente no bem comum e não na glória de Deus. É pensar, não, se está todo mundo satisfeito, então está tudo certo. E as igrejas têm se tornado comércio, mercado. E eu tenho refletido sobre o que de fato é êxito. O que de fato é ter êxito na obra de Deus. Não é ter número, não é ter igreja cheia, não é ter um monte de gente gritando. Às vezes eu prego em igrejas pentecostais. Talvez muitos de vocês sejam de igrejas pentecostais. E o pentecostal, ele gosta de poder adorar a Deus de forma que ele quer e poder gritar e dar glória a Deus, aleluia. E muito bom isso. Mas o que eu sempre questiono as pessoas é, dentro da igreja, falar isso é muito fácil. Como está a sua vida lá fora? Como que está no trabalho? Como que está com seu vizinho? Onde quer que você passe? Você continua glorificando a Deus? Você continua honrando a Deus acima de todas as coisas e disposto a tudo por Ele, como está dentro do culto? Deus vê tudo, querido. Deus enxerga todas as coisas. E êxito na obra de Deus é estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. O Naum, a igreja dele, não tinha ninguém junto com ele. Porém, ele profetizou contra aquela cidade. Ele foi para profetizar destruição. E era isso que Deus queria do Naum. E Deus vê a maldade daquele povo, Deus vê a maldade de Nínive e diz, isso não vai ficar impune. E a gente vai perceber que aquela cidade, que era considerada invulnerável, era uma cidade impenetrável, que tinha muros com cerca de 30 metros de altura, maior do que um prédio de 15 andares. Um prédio de 15 andares, 45 metros de largura, 18 de profundidade, dava para construir casa no muro, na largura do muro, 18 metros de profundidade. Porém, Deus olha para aquela cidade de Nínive e diz, eu vou trazer vingança contra essa cidade. E ele começa a falar contra essa cidade, e aí no capítulo 1 você vai ver ele dizendo, de ti Nínive saiu um que maquina o mal. E por mais seguros que vocês estejam, a muralha de vocês parece intransponível. Vocês são temidos. O exército de vocês é cruel, violento e numeroso. Mas vocês, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, versículo 12, ainda assim serão exterminados e passarão. E ele se volta para Judá, o povo dele, diz, olha, Judá, eu vou quebrar o jugo deles, vou romper os laços, e você será liberto.
Ele diz, olha, Assíria, eu vou destruir vocês. E Judá tem conforto da parte do Senhor, e ao mesmo tempo que nós vemos a ira de Deus contra a nação, você vê a misericórdia dele com relação a outra. Deus sempre vai agir, querido. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele sempre vai agir em favor dos desfavorecidos contra aqueles que estão oprimindo. A gente já ouviu alguns textos e alguns livros aqui, o de Oséias, o de Miqueias, sobre a questão da injustiça social. Deus sempre vai estar em favor daquele que está sendo oprimido contra o agressor e aquele que está oprimindo. E Deus novamente vê o seu povo sendo oprimido por aquela nação que um dia havia se arrependido, mas hoje estava no pecado. Na prática do pecado, Deus diz, eu vou destruir vocês. E aí no capítulo 2 ele vai falar então sobre como que é o cerco e a tomada de Nínive. E aí no versículo 8 ele diz, olha, essa cidade vai acabar, né, e com uma inundação transbordante. Ele diz isso. E quando Naum faz essa profecia, isso é antes de acontecer, porque o que acontece posteriormente a isso? O rio Tigre, muitos anos depois, ele transbordou e ele destruiu aqueles muros o suficiente para que os babilônios entrassem em Nínive para destruir Nínive. Quando que é isso? 612. Quando a Babilônia destrói a cidade de Nínive. E o rio Tigre, então, ele transborda e ele enfraquece aqueles muros que antes eram intransponíveis. E no 3, versículo 11, fala que Nínive será embriagada e te esconderá, será uma cidade escondida. Nínive foi destruída em 612 a.C. E ela ficou sem ser descoberta, escondida, até 1842 depois de Cristo, ano Domini, ano do Senhor. Até 150 anos atrás, ninguém tinha achado Nínive. E aí, a profecia de Naum se cumprindo. E quando ele profetiza, é antes de acontecer tudo isso. Nínive estava em alta, Nínive ainda era intransponível, Nínive ainda era uma cidade cruel, que achava que estava tudo certo. E muitas vezes nós achamos que está tudo certo. Nós estamos em profunda a rebelião contra Deus e achamos que nada vai nos abalar. Porém, o Deus justo, zeloso e vingador vê todo o mal e ele julga todo o mal. E ele não permite que o mal permaneça por muito tempo. Hoje nós vemos a maldade do mundo, mas Deus ele continua no controle, ele não permite que esse mal prolongue e se expanda. Muitas vezes ele até vai usar o mal como juízo contra aqueles que estão em rebelião. E é isso que ele usa contra a cidade de Nínive. Ele vai usar quem? Um povo que não servia os babilônios. Povo que posteriormente ele também vai usar outro povo para agir em juízo contra os babilônios que também eram um povo perverso. E aí você vai ver a ação do Senhor, de fato, a trazer juízo. No capítulo 3, então, ele vai falar da ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária. Lembra que eu falei que os assírios eram cruéis? Amavam derramar sangue e torturar as pessoas. Chegou juízo para a cidade sanguinária, que antes torturava, toda cheia de mentiras e de roubo. E ele diz, eis o estalo de açoites e estrondo das rodas, galopes de cavalos e carros vão saltando. O que acontecia? Eles açoitavam as pessoas, e quando chegavam os estalos dos carros, dos cavalos deles, as nações e as outras cidades temiam e ficavam desesperadas, e agora isso acontece contra eles. Eles que chegaram para destruir, lembra do Senaqueribe, mandando a falar para Ezequias que iria destruir, que estava chegando para destruir, para quebrar tudo, para eles serem com perversidade. Agora eles ouvem o barulho dos carros dos babilônios chegando para destruí-los. E essa é a profecia do Senhor contra a Síria e contra Nínive, que posteriormente, no ano 612, foi destruída, e até 1840 alguma coisa, não foi encontrada. Deus acabou com essa cidade. Deus destruiu essa cidade e toda aquela população. Assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Hoje nós nos encontramos em uma sociedade que
a pluralidade, o sincretismo religioso, onde o cristianismo ele tem abraçado outras questões e ele tende a querer aceitar tudo aquilo que é dito ao nosso redor, onde a moralidade ela não é importante, onde servir, adorar e seguir a Deus não é importante, onde se você discordar do homossexualismo, da homossexualidade, você é considerado homofóbico, intolerante, e eles confundem ódio com discordância, que são duas coisas completamente diferentes, e querem impor uma ditadura de pensamento no nosso país, querendo impor para o cristianismo que ele precisa de ir contra as escrituras e aceitar a imoralidade. E sabe por que a igreja primitiva era perseguida e morta? Não é porque eles adoravam Jesus. Veja bem, eles estavam em Roma. Em Roma existia o pluralismo religioso, existiam milhares de deuses em Roma. Eles não se importavam que adorassem mais um Deus. O cristão ele era perseguido porque ele não se dobrava diante de outros deuses e nem diante do imperador. E por isso ele era perseguido e morto e considerado rebelde, porque ele não se dobrava. E essa conversa hoje que tem sido dita para a igreja, de que nós temos que aceitar tudo, é a mesma de Roma, é a mesma que foi pregada na igreja primitiva, e destruir a igreja, tentando seduzi-la a aceitar e abraçar todas as coisas. Nós somos chamados a honrar e agradar tão somente a Deus. E muitas vezes nós nos dobramos diante da nossa conveniência, diante de tudo aquilo que é exposto para nós, para o nosso próprio conforto. E vejo muitos cristãos não falando contra e não pregando contra a maldade, contra o pecado, para ele não ser criticado, para ele não ser perseguido. E apesar de hoje o Brasil ter uma maioria cristã, a mídia que domina esse país, ela é anticristã e anti-valores cristãos. E é um país que precisa da graça de Deus, que precisa de valores absolutos, porque hoje o relativismo impera. Querido, não seja relativista na sua vida com Deus, não seja relativista na sua história. Eu quero te chamar a viver, de fato, em obediência ao Senhor, porque todos nós seremos julgados e Deus, o Deus zeloso, vai julgar todos os homens. E eu costumo dizer que toda a Bíblia, toda a Escritura aponta para Cristo. E todo pregador, ao fazer qualquer pregação, se eu for em qualquer igreja, ouvir uma pregação, mesmo que seja sobre o livro de Naum, e o pregador não apontar para Cristo, tem alguma coisa errada. O cristianismo, o centro é Cristo. E a Bíblia, o centro dela é Cristo. E todos os textos da Bíblia apontam para o Messias. O Deus zeloso e vingador destruiria toda a humanidade se Cristo não tivesse morrido no nosso lugar. Jesus pagou um alto preço. Não existe pecado grande ou pequeno. Jesus morreu por cada um de nós. Seja pelo homossexual, seja pelo mentiroso, pelo mais depravado homem. Jesus morreu por ele, para pagar o preço do pecado por ele. E Jesus bebeu o cálice da ira de Deus naquela cruz do Calvário. Jesus pergunta para Tiago e João: podem vocês beber o cálice que eu beberei? Jesus no Getsemane fala para o Senhor: afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a vontade, não a minha. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. E não sobrou nada para nós. Se por meio de Cristo, se nós nos dobrarmos a Cristo, se nós crermos em Cristo, nós seremos salvos. E no julgamento do trono branco de Deus, que acontecerá no dia do Senhor, nós seremos salvos. Pelos méritos de Cristo, por causa de Jesus. E eu quero te chamar a, de fato, confiar no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário no seu lugar, para te dar a vida eterna. Para que você não permaneça em rebelião contra Deus como a cidade de Nínive que foi destruída. Para que o seu pecado não te leve para a destruição, mas para que você seja salvo e liberto nessa noite, nesse início de noite. Eu quero te convidar a repetir comigo essa oração se você deseja entregar sua vida a Cristo nessa noite e de fato ser salvo de você mesmo. Se você deseja isso, repete comigo dizendo no seu coração: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Entra no meu coração e muda a minha história. Que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Salva-me de mim mesmo. Eu não quero permanecer em rebelião contra o Senhor.
Antes eu quero ter paz contigo, paz que só Cristo dá. Eu quero caminhar o teu caminho, fazer a tua vontade, glorificar o teu nome com a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por cada um aí que acompanhou até aqui. Estamos quase todo mundo aí até o final, acompanhando aí. Glória a Deus.